Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de processo penal. Hoje nós vamos estudar a respeito da sentença lá no Tribunal do Júri. Aqui a sentença, claro, já falando em série de segunda fase do Tribunal do Júri. A gente já viu todas as decisões que podem ser proferidas ao término da primeira fase, sobre decisão de pronúncia e pronúncia, desclassificação e absolvição sumária. E agora a gente vai ver a sentença proferida ao término da segunda fase, após o julgamento pelo plenário do Tribunal do Júri. Bora lá então? Primeira coisa que a gente precisa trabalhar a respeito da sentença, antes de ver a sentença absolutória e a condenatória, cada uma por si, a gente precisa saber que a sentença lá da segunda fase do Tribunal do Júri, ela está prevista nos artigos 492 e seguintes do CPP. E essa decisão aqui, essa sentença do Tribunal do Júri, da segunda fase do Tribunal do Júri, ela é considerada uma decisão subjetivamente complexa. E isso aqui é bastante importante porque sempre aparece em uma prova ou outra. O que quer dizer uma decisão ser subjetivamente complexa? É que para essa decisão se formar, ela depende da manifestação de dois órgãos distintos aqui. Quais sejam o Conselho de Sentença, formado por 7 jurados, e o juiz presidente. É os jurados que vão analisar acerca da imputação formulada lá na inicial acusatória pelo Ministério Público ou pelo querelante, no caso de queixa subsidiária da pública, e o juiz presidente, no caso de condenação e também de absolvição, é quem vai proferir a decisão. Mas o juiz presidente ele fica vinculado à decisão proferida pelos jurados. Então os jurados eles analisam a imputação formulada na inicial acusatória, e o juiz presidente vem e formula a sentença com base na decisão tomada pelos jurados. Então eu preciso de dois órgãos para que uma decisão aqui exista na sentença da segunda fase do Tribunal do Júri. Por isso essa decisão é considerada subjetivamente complexa, porque eu preciso da decisão tanto do Conselho de Sentença quanto do juiz presidente. Essa sentença aqui, proferida em sede do Tribunal do Júri, já na segunda fase, em plenário, ela deverá ser lida já em plenário. E as partes que estiverem ali presentes já saem intimadas dessa decisão. O que isso quer dizer? Que a partir desse momento inicia-se o prazo recursal, para de repente alguém quiser apelar dessa decisão aqui proferida. Então essa decisão proferida em plenário, ela já será lida em plenário, e se todas as partes ali estiverem presentes, quem estiver presente já sai intimado desde já dessa decisão. O que isso importa dizer? Que o prazo recursal inicia-se desde então. Não há necessidade depois de eu expedir intimação ou intimar novamente a parte que estava em plenário e foi devidamente intimada. Então desde aqui já abre-se início ao prazo recursal, ok? Dessas decisões aqui, a gente pode ter a sentença absolutória ou a sentença condenatória. Vamos começar pela sentença absolutória. Na sentença absolutória, é importante, e para a condenatória que também vale, é importante a gente lembrar que em sede de Tribunal do Júri, cabe ao Conselho de Sentença, ao corpo de jurados, decidir a respeito da imputação formulada lá na inicial acusatória. De repente o Ministério Público denunciou um sujeito pela prática de um homicídio simples, doloso. Chega no Tribunal do Júri, no plenário, os jurados entendem que não era caso de homicídio, ou que não foi aquele o sujeito, o autor daquele homicídio, e votam por absolver esse sujeito aqui. Então, na segunda fase do Tribunal do Júri, cabe aos jurados decidirem acerca da imputação formulada lá na inicial acusatória. E se cabe a eles decidir sobre a imputação, eles podem votar pela absolvição daquele acusado. Lembrem que essa votação pela absolvição, e também vai valer o mesmo para a condenação, ela não depende de fundamentação. Os jurados eles não fundamentam a sua decisão. É o sistema da íntima convicção. Eles não são obrigados a fundamentar a sua decisão. Então os jurados, se assim entenderem, podem votar pela absolvição desse sujeito. E essa decisão de absolvição não precisa ser fundamentada. Os jurados não precisam fundamentar a sua decisão, ok?
Tudo bem. E aí, se os jurados votarem para absolver esse sujeito, qual é o papel do juiz presidente nessa decisão? O artigo 492, inciso 2 do CPP, diz o seguinte pra gente, que no caso de absolvição, aqui caberá ao juiz presidente, mandará colocar em liberdade o acusado, se por outro motivo não estiver preso. Se ele estiver preso, de repente, somente em razão daquele processo e ele for absolvido, ele será colocado imediatamente em liberdade. Claro, se ele tiver por um outro motivo que ele esteja preso, é expedido alvará de soltura em relação a esse processo, mas aí tem um outro mandado de prisão que segura ele preso por aquele outro processo. Mas em relação a esse aqui que ele foi absolvido, deverá ser colocado imediatamente em liberdade. Ainda, o juiz-presidente revogará as medidas restritivas provisoriamente decretadas, referente arresto e sequestro de bens, se ainda tiver aqui alguma medida que tenha sido decretada e ainda não tenha sido revogada, o juiz-presidente vai mandar revogar após essa decisão de absolvição e também vai impor, se for o caso, a medida de segurança cabível, lá no caso do artigo 26 do Código Penal. Se de repente os jurados votarem pela inimputabilidade do sujeito em razão de doença mental, o juiz ele vai impor a medida de segurança cabível. Então, o papel do juiz-presidente diante de uma decisão absolutória proferida pelos jurados é esse aqui previsto no inciso 2 do artigo 492 do CPP, ok? Mas aí a gente tem também a possibilidade de uma sentença condenatória. Podem os jurados entenderem que a imputação formulada pela acusação lá na inicial acusatória, ela foi devidamente demonstrada ali em plenário. E nesse caso, os jurados podem votar pela condenação desse sujeito. Em votando pela condenação, também lembrem, os jurados, eles não são obrigados a fundamentar a sua decisão. Prevalece aqui em sede do Tribunal do Júri, em relação aos jurados, o sistema da íntima convicção, que eles não são obrigados a fundamentar as suas decisões. Então, eles têm essa possibilidade também de condenar esse sujeito e não precisam motivar essa decisão. Porém, cuidado aqui. Não é porque os jurados não precisam motivar a condenação desse sujeito que o juiz-presidente pode fazer o mesmo. Não. O juiz-presidente, diante de uma decisão condenatória perante o conselho de sentença, ele terá que motivar a sua decisão na hora de aplicar a dosimetria da pena, de fazer a dosimetria da pena. Ele vai ter que demonstrar para o acusado como que ele chegou naquela pena final. Não pode simplesmente, os jurados votaram pela condenação, no caso do homicídio simples, vou aplicar a pena de 7 anos. Como que você chegou a essa pena de 7 anos? Então, aplica-se para os jurados a não necessidade de fundamentação. Porém, ao juiz-presidente, ele é obrigado a fundamentar a sua decisão, principalmente na questão da dosimetria da pena. E o artigo 492, inciso 1 do CPP, diz que, no caso de condenação, caberá ao juiz-presidente fixar a pena base, considerará as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates, vai impor os aumentos ou diminuições de pena em atenção às causas admitidas pelo júri, observará as disposições lá do artigo 387 do CPP, que trata da sentença condenatória no juízo comum, vai observar lá o que ele pode aplicar aqui também, mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á a prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, vai poder determinar a prisão do acusado, mas olha aqui, se presentes os requisitos, e estabelecerá os efeitos genéricos e específicos da condenação, previsto lá nos artigos 91 e 92 do Código Penal. Então, sobre a sentença condenatória em segunda fase do Tribunal do Júri, é muito importante lembrar que o juiz-presidente ele deve fundamentar a sua decisão. A questão de não fundamentação somente se impõe aos jurados, que aplica-se a ele o sistema da íntima convicção, eles não são obrigados a fundamentar, mas o juiz-presidente precisa fundamentar a aplicação da pena. Ok, pessoal? Então, sobre sentença na segunda fase do Tribunal do Júri, era isso que eu tinha a passar para vocês. Muito obrigada e bons estudos!